Pessoal, seguinte, o que eu estava falando? Vou recapitular. Então vamos do começo. Primeiro, sejam bem-vindos ao canal Caçador de Histórias. Meu nome é Flávio Muniz. Eu sou historiador, mestre em História Social e estudante de Direito também aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. E uma das áreas que eu pesquiso é justamente a história da África. E porque a história da África é importante, tem alguns outros vídeos que eu falo aí e você vai gostar de ouvir as coisas. Eu falo isso sempre, que a África tem história, porque é importante entender e aprender e conhecer a história de África, tá bom? No episódio de hoje nós vamos tratar especificamente de como é possível estudar a África a partir de notícias e fontes jornalísticas. Os meios de comunicação hoje, devido à popularidade da internet, pulverizou de alguma forma essa informação no mundo. E da mesma forma que a informação, a desinformação também. As agências de notícias, elas produzem conteúdos de diversas formas. Esses conteúdos são consumidos por pessoas de diversas partes do planeta. E não é diferente sobre a África. E talvez você pode se questionar, mas como é possível, professor, que nós estudemos a África a partir de conteúdos questionáveis de agências internacionais sobre a África? Isso é muito importante, porque isso diz muito respeito à maneira ou técnica como nós examinamos as fontes. Fontes são esses elementos que nos oferecem dados, informações, percepções, que nos leva a construir e questionar a partir daí essas produções para a gente entender o que está sendo dito e por que está sendo dito, por quem está sendo dito e para quem está sendo dito. Então hoje eu quero ensinar para vocês, ou pelo menos vamos tentar trabalhar algumas técnicas que vocês podem utilizar para aprender mais sobre a África a partir das notícias. Mesmo aquelas notícias mais estapafúrdias, vocês podem simplesmente aprender muita coisa da história da África lendo certos jornais que aparentemente são extremamente preconceituosos, mas é importante nós entendermos isso, tá? Então fica comigo que a aula hoje está bem interessante e tem muita coisa para a gente aprender. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: as fontes não são necessariamente uma verdade ou necessariamente uma mentira. Eu vou pegar algo aqui para vocês terem uma ideia. A minha filha, ela participou de um programa internacional quando ela tinha 16 anos, chamado Jovens Embaixadores. E quando ela esteve nos Estados Unidos, a viagem foi toda, ela passou nesse programa aqui, ela fazia um lindo trabalho social aqui, ela passou nesse programa, ela foi para lá para fazer um trabalho social também. Mas ela teve a oportunidade de conhecer Washington, D.C. e outros lugares dos Estados Unidos e trouxe de lá alguns cartões postais para a gente. Então veio esse material aqui. Vou mostrar de longe. Washington, D.C. Estão vendo? Pois é. Aqui dentro tem vários cartões postais. Olha que legal. Aqui nós temos o hasteamento da bandeira. Certo? Aqui nós temos os fogos, Smithsonian Museum. Nós temos aqui a Casa Branca. O que mais que nós temos aqui? Opa, o obelisco. Interessante falar sobre esse obelisco aqui, hein? Olha o obelisco novamente. De Washington, D.C. Bom, o que esses cartões postais querem dizer? É óbvio que eles querem mostrar e transmitir uma imagem específica sobre o Washington, D.C. Esses cartões contam uma história sobre o Washington, D.C. Eles foram produzidos para mostrar lugares belos, a fotografia foi feita de uma forma imponente, a fotografia foi feita de uma forma que valorize as estruturas deste lugar positivamente. Então é uma construção positiva de imagem. Aqui eles não estão tirando foto, não foi tirado foto, obviamente, não se coloca no cartão postal uma foto
de uma periferia desassistida, mas sim dos lugares mais badalados, dos lugares onde remonta alguma coisa, interação com a natureza, nacionalismo, uma bandeira, um tom avermelhado, um azul escuro no céu, e assim é construída uma linguagem, porque as imagens também são linguagem. Então, quando nós falamos sobre África, não é diferente sobre qualquer outro lugar do mundo, sobre quem se produz notícias. Mas nós precisamos termos um pouco de malícia, um pouco de sensibilidade para tratar isso. Então vamos pegar um exemplo. Esta semana saiu uma notícia, da semana passada para cá, que foram encontrados dezenas de sarcófagos no Antigo Egito. Vamos ver como essa notícia foi abordada por cada um dos noticiários? Porque veja bem, nós já falamos, o Egito é no continente africano. O Egito é um país africano. E como que os noticiários deram essa notícia? Vem comigo, vamos ir para a tela aqui agora. Vamos lá, vem comigo. Vou começar com vocês com o Deutsche Welle, ou o DW da Alemanha. Está aí, Egito descobre 59 sarcófagos de 2.600 mil anos em perfeitas condições. Múmias praticamente intactas pertencem a sacerdotes e oficiais e estavam enterradas em tumbas verticais que chegam a ter 12 metros de profundidade. É uma das maiores descobertas de todos os tempos isso aqui. Tá? De todos os tempos. Aqui, por exemplo, vem assim, ó. Depois de meses de pausa devido à pandemia de Covid-19, o Egito apresentou nesse sábado a primeira grande descoberta arqueológica dos últimos meses. 59 sarcófagos de madeira em perfeitas condições com múmias que datam de 2.6 mil anos atrás. De acordo com pesquisadores, os caixões encontrados na necrópole de Saqqara pertencem a sacerdotes e oficiais. Bom, começamos aqui a analisar quem faz a notícia e que tipo de notícia nos traz. Quando eu ainda estava no ensino fundamental, um professor antigo me ensinou um método muito interessante para você pesquisar qualquer coisa. 6 perguntinhas que você precisava fazer para pesquisar qualquer coisa que você quisesse. O que, quem, quando, como, onde e porquê. Então, quando você começa a fazer esses questionamentos, você começa a perceber algumas coisas diferentes. Por exemplo, acabei de ler para vocês o primeiro parágrafo. Mas no título já tem algo que nos é interessante. Primeiro que está falando lá em cima de arqueologia. É importante nós entendermos a arqueologia como ciência, e nós já falamos isso em um outro momento, que a arqueologia é uma ciência auxiliar da história, que a história se vale dela muitas vezes para trabalhar com sociedades antigas, sociedades da qual os vestígios materiais são muito poucos, e a tecnologia da arqueologia permite, a ciência da arqueologia permite essa descoberta. Então aqui nós temos o Egito descobrindo 59 sarcófagos, datação dos 2.6 mil anos, e o título já diz, em perfeitas condições. Ora, Flávio, o que isso é relevante? Ele vai falar embaixo. Múmias praticamente intactas pertencem a sacerdotes e oficiais e estavam enterradas em tumbas verticais. Poxa vida, nós temos aqui múmias, ou seja, corpos humanos mumificados em perfeito estado de conservação, com mais de 2 mil anos, conservados em esses taúdes, esses caixões de madeira, ok? A 12 metros de profundidade. Nós já sabemos que era de uma elite religiosa e de uma elite administrativa. E aqui, as primeiras informações que são interessantes, eles falam, por exemplo, que os caixões encontrados na necrópole pertenciam a esses sacerdotes e oficiais, mas eles também dão uma interessante dica. 59 sarcófagos de madeira em perfeitas condições. Ora,
Nós sabemos que a madeira deteriora fácil com o tempo, mas também sabemos que os sarcófagos, em sua grande maioria, eram de madeira. A tecnologia dos egípcios para mumificar, a tecnologia dos egípcios no que diz respeito à morte ou à seriedade com que esse povo antigo, com essa sociedade africana antiga lidava com a morte, é de uma engenhosidade que hoje se pesquisa isso e hoje isso é objeto de dissertações, de teses e de investigações. Porque o estado de conservação, não só por usar o natrão, não só pela forma como era feita, não só pela evisceração, que era retirada das vísceras, guardadas em vasos canopos, que era o processo de mumificação, mas também o que isso significava para aquela sociedade. E quando esses caixões, esses sarcófagos foram depositados, quase 3.000 anos depois, ou seja, agora em 2020, eles ressurgem, eles saem desse lugar e são ressignificados ao olhar de quem escreve sobre eles ou de um simples professor de história que está analisando uma notícia, mas não os viu pessoalmente. Mas nós temos fotos muito interessantes desses sarcófagos. Essa notícia aqui tem outra peculiaridade. Ela fala da localização. Ele fala que, por exemplo, os sarcófagos foram descobertos em agosto na necrópole localizada no sul do Cairo e estavam enterrados em 3 tumbas verticais de 10 a 12 metros de profundidade. Nós falamos do Egito sempre falando das pirâmides, que são verticais também, né? Mas nós estamos falando que a gente pensa nas pirâmides no que tem do solo para cima, mas não o que tem do solo para baixo. Nós estamos falando aqui de tumbas verticais abaixo do nível do solo. E tinha 28 estátuas lá do deus Ptah, Sokar, que era uma das divindades funerárias mais importantes, como diz. Então, assim, nós temos aqui, foi feito um vídeo, inclusive, que eu não vou passar ao vivo para vocês aqui, por questões de direitos autorais, o YouTube pode me bloquear. E essa região, aqui diz que a descoberta é incomum. Nessa região onde costumam ser encontrados animais mumificados. Então, assim, e existem outros sarcófagos que não foram retirados do lugar. O que nós temos, gente, é justamente uma descoberta fenomenal. Então, Egito descobre 59 sarcófagos de 2,6 mil anos em perfeitas condições. Essa notícia é interessante, mas quando se fala Egito, as pessoas no imaginário às vezes descolam o Egito da África, o que é um engano, o que é uma forma muito negacionista de se ver, é como se estivesse excluindo o Egito da África. Mas nós estamos falando de um jornal alemão. Se eu colocar aqui, por exemplo, agora, acompanha comigo, vocês estão aí comigo, olha, eu vou Google e vamos lá. Vou colocar múmias mais Egito. Ou melhor, vou colocar sarcófago. Fica melhor. Talvez fique mais. Sarcófagos e Egito. 2020. Mais ainda. Vamos ver a lista de notícias. Então, eu vou aqui em notícias do Google. E aparece, Egito encontra 59 sarcófagos. Vídeo mostra sarcófagos de 2,5 mil anos sendo aberto no Egito. Fotos e vídeos, tudo o que se sabe sobre os 59 sarcófagos encontrados no Egito. Múmias que surgiram do deserto eram de sacerdotes do templo. Vídeo de sarcófago 2.500 anos e vai indo, todas as notícias. Vamos fazer uma pergunta então para essas notícias? A pergunta é: e a África? Uai, poderia falar que o Egito na África, poderia falar que 59 sarcófagos foram encontrados na África. Ah, mas Flávio, o Egito está na África. Não é bem assim. O Egito, ele se encontra na África fisicamente. Mas existe todo um processo histórico de
afastamento do Egito do continente africano. Como se o Egito fosse uma unidade isolada dentro desse todo e representasse outra coisa. Daí vem as teorias que os egípcios não eram africanos, enfim, inclusive levou a Sheikh Anta Diop, o famoso estudioso, a escrever o livro O Egito Negro, né, onde ele corrobora, onde ele mostra evidências históricas da presença negra, obviamente, da sociedade negra no Egito Antigo. Então, o que é importante a gente entender aqui? Que existe uma forma de lidar com as notícias que vêm da África. Aqui mesmo no Google, eu vou colocar um exemplo para vocês. A BBC é uma das maiores empresas de comunicação do mundo. BBC África. Vou procurar aqui no Brasil. Vamos ver as notícias que chegam da África no Brasil. Em português. Veja bem. Opa, não era isso que eu queria. Aqui. Vou abrir o site da BBC. Prestem atenção comigo agora. Olha só as principais notícias que aparecem aqui sobre a África no Brasil. Por que fazendeiros racistas da Namíbia são mais vulneráveis a ataques de predadores? Situação difícil. Olha que pergunta. O deserto colorido e mortal onde cientistas procuram os extremos da vida. As meninas de Chibok, a cidade nigeriana que perdeu suas garotas. Nigéria. Boko Haram obriga meninas a fazer atentados suicidas, adverte ONU. Por que uma doação de Messi provocou polêmica no Egito? Como estive a ponto de virar uma mulher bomba? E vai indo. Um país com ondas de crimes passionais, falando sobre os crimes na Namíbia. Em imagens, a inundação de flores do deserto mais quente do mundo. O homem que passou 20 anos preso por homicídio, mas sua vítima continuou viva. 5 lugares no mundo para você, que você provavelmente nunca poderá visitar. Na floresta de Zika, cientistas temem transmissão de humanos. Policial é alvejado diante das câmeras, mas volta para multar motorista na África do Sul. Gâmbia, o país que se converteu ao islamismo para escapar da falência. Quem é o responsável pelo ataque ao hotel em Burkina Faso? Sex and the City africana relata lado glamuroso do continente. Projeto transforma fezes humanas em carvão de cozinha. Meu ex-namorado me cegou, desenteada. 10 questões espinhosas que esperam o Papa em sua visita à África. Vocês pararam para perceberam como as notícias giram em torno de meio ambiente, tragédia, terrorismo. E você que só fala português, vai ler sobre a África, é isso que você vai ler. Então a gente culpa as pessoas por terem um imaginário negativo da África, mas as notícias que são produzidas, elas têm esse viés. Mas Flávio, você pode me perguntar, são notícias. Nós estamos falando de uma das maiores empresas de jornalismo do mundo, que é a BBC de Londres. Tem uma equipe qualificadíssima de repórter. Nós vimos da Deutsche Welle também. Mas nós podemos agora pensar o seguinte, como que, e se eu colocar outro jornal aqui no Brasil, vamos fazer uma outra pesquisa aqui. Vem comigo que dá certo. Na mesma aba aqui, deixa eu só confirmar se vocês estão visualizando. Estão visualizando direitinho. Na mesma aba, eu quero que vocês pensem comigo agora assim. Eu vou digitar aqui, ó, Folha de São Paulo, os maiores jornais do país, né, gente? E vamos colocar África. Vamos ver se ele tem um encarte sobre África. Tá? Aqui, Folha de São Paulo. Muito bem. Bom, numa busca sobre a África, curioso, o método de
de coronavírus, uma das chaves para entender o Black Skin de Beyoncé, empresas investem 100 milhões em fábrica para produzir vacina, eu escrevo o que quero, deve estar falando aqui do Steve Biko. Temos muita coisa escrita sobre a África. Vamos fazer uma pesquisa de novo. Olha, Copa do Catar. Vou falar sobre a seleção da África do Sul. Mosquitos na savana. Um leitor que elogiou a coluna sobre cultura africana. A questão é que você não encontra. Não encontra. Vamos no Globo? G1? Globo.com? G1.com, né? No site de notícias da Globo. G1.com. Vamos ver no G1. Vamos ver alguma notícia do continente africano. Vamos ver o que eles escrevem. Olha só. G1.com.br. Buscar. Vamos lá. África. Mudanças climáticas, 6 patrimônios culturais da África. Mulher misteriosa. Os mistérios do naufrágio que transformou a história da África do Sul. Baobá. Portela divulga o enredo na internet. Honda Africa Twin. Globo News. África do Sul começa a nova fase de retomada de atividade. Disfarces em traseiros que estão salvando as vacas na África. Ai, ai. Mais uma vez, muito pouco e mais do mesmo sobre a África. Nós fomos em 2 grandes jornais, Folha de São Paulo e G1. E você? O que você lê sobre a África? O Israel está falando aqui que os canais abertos de telecomunicações de alguns países africanos podem ser uma referência de direcionamento a informações contemporâneas e mais fidedigna. Ele está perguntando. Ele diz que assiste a TPA. Ele diz que os canais abertos de telecomunicação de alguns países africanos poderá ser uma referência de direcionamento às informações contemporâneas e mais fidedigna à realidade atual. Nós temos alguns problemas aqui, Israel. Um deles é em que língua que está sendo transmitido. E como nós somos um país de fala portuguesa, onde as pessoas não falam, a maioria das pessoas não falam inglês, e nós sabemos que o continente africano, já falamos sobre as 55 nações, mas as milhares de sociedades, e que falam desde as línguas tradicionais, mais de 2.000 e mais de 8.000 dialetos, e além disso as línguas dos colonizadores, na verdade, inglês, o francês. Então assim, o árabe, isso gera um problema para quem é de outro país e quer ouvir notícias sobre o continente africano. Mas a ponte mais interessante, você apontou, a TPA. Sim, é a TPA. Então o que acontece? É possível a gente analisar essas notícias? Sim, é possível analisar essas notícias, é possível perceber essas notícias. Só que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu falei de jornais de fora da África falando sobre a África. E jornais de dentro da África que falam sobre a África. Como que fica isso? Então vem comigo aqui. Eu quero mostrar, eu gosto de mostrar para vocês como que vocês podem fazer essa pesquisa. Sabe? É o caminho das pedras. Você entra por esses jornais e você começa a investigar e você começa a questionar. Nós estamos falando de jornais do Brasil e falei de jornal da Alemanha e de um jornal da Inglaterra. E eu poderia fazer isso com jornais ao redor do mundo. E você vai encontrar muitos poucos jornais, ou talvez nenhum, que dê conta da complexidade de notícias realmente dentro do continente africano, que transmitam algo que não seja só aqui. Então, o que eu vou fazer agora, mais uma vez, vou no Google, e aqui eu vou colocar o seguinte, jornais da África. Só que eu estou colocando bem genérico. Jornais da África, bem genérico. África é um continente. Por quê? Eu quero ver alguma guia que tenha diversas opções de jornais em diversos países da África.
Eu encontrei já um primeiro aqui, que é esse aqui, umguiademedia.com.br, onde tem aqui do meu lado esquerdo os países e os jornais desses países, né? Os principais jornais desses países. Então vamos pensar aqui agora, por exemplo, jornais de Angola. Jornais de Angola. Tem alguém de Angola que está assistindo aqui agora o vídeo? Deixa aqui sua mensagem, fala pra gente aí que jornal que você lê, que informação você busca de seu país, quais os jornais mais acessados, porque também é uma métrica que muitas vezes nós só conseguimos ter a partir de pessoas que estão lá ou de algum dado específico. E nós vamos começar por Angola por uma razão muito simples, a língua, o idioma, para a gente ver o que é produzido. Então, vou começar pela ordem que está posta aqui para mim. Eu não sei se essa ordem aqui é uma ordem de importância ou simplesmente seria uma ordem alfabética, não sei do nome do país, do jornal, acredito que não. Mas veja bem, são muitos jornais. Então vou começar com o jornal O País. Vou clicar aqui e vou ter que abrir a aba. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Abriu, muito bem. O País. Bom, nós já percebemos pelas abas que esse jornal de Angola já discute diversas outras questões. Política, sociedade, economia, opinião, cultura, desporto, mundo, podcasts, classificados e assinatura. Eu não conheço o jornal País. Eu não sei se ele é um folhetim ou se ele é um jornal mais voltado para a economia. Essas perguntas precisam ser feitas porque existem maneiras diferentes de dar a notícia. Você sabe muito bem, você aqui do Brasil. Você pega a mesma notícia e dá para o Datena dar a notícia, ele vai falar essa notícia de uma forma. Se você entregar para o William Bonner, ele vai falar de outra forma. Não é fato isso? Exatamente. Cada jornal tem uma linha editorial. E essa linha editorial determina o tom da notícia, mesmo que seja a mesma notícia. Tá? Mas não é uma questão de verdades, mas de versões e abordagem. De qualquer forma, nós temos o Jornal de Angola aqui. Aí nós estamos vendo aqui, por exemplo, quais são as principais headlines desse dia de... Lá já é 9 de outubro de 2020. Opa, peraí. Eu que estou errado? Aqui é 8 de outubro ainda, lá é 9. Enfim. Aqui nós já temos, a explosão fere morador, danifica 8 apartamentos na cidade de Sekele. Cidadão com teste de Covid-19 negativo podem deslocar-se para outras províncias. PR favorável à reposição de mecanismos de combate contra as forças negativas na RDC. Luanda sob cerca sanitária até 7 de novembro. A imagem principal, falta d'água nas escolas, preocupa governadores provinciais. Temos aqui a coluna de opinião, o Museke e a saúde, carta ao leitor, é de hoje, o quanto ramo. Lembrando que a língua portuguesa ela tem essas variações, inclusive nas regiões, não só nos países, mas nas regiões também. Quando, exemplo, algumas palavras do quimbundo, umbundo, são faladas no meio da língua, no caso de Angola, e outras línguas locais que servem de apoio, como acontece também no Brasil. E aí você vai ver, por exemplo, na área de política, tem notícias, sociedade. Olha, nós estamos falando da Angola Innovation Summit, acontece na próxima semana. Vamos ver o que é isso. Angola Innovation Summit. Uau, uau. Um evento virtual vai reunir oradores de 7 países e será dedicado à inovação no país. Bingo! Por que essa notícia não aparece aqui pra gente? Por que uma notícia de tecnologia em Angola não aparece pra gente? Olha, acontece no dia 16 e 17 de outubro o Angola Innovation Summit, o maior evento de inovação em Angola, no formato 100% digital que conecta os stakeholders do ecossistema de inovação sem limites geográficos. Olha que legal, por que essas notícias não chegam aqui? Você sabe por que essas notícias não chegam aqui? Porque as notícias que as pessoas querem vender sobre a África são as mesmas notícias que servem de base para a construção de imaginários preconceituosos e discriminatórios sobre a África.
Não que ela não tenha os problemas da qual eles dão notícia, tem esses problemas, mas a África e os países africanos, as sociedades africanas não têm só esses problemas. Elas são como as nossas, são feitas de tantas coisas boas e de outras tantas coisas não tão boas, mas nós não podemos julgá-las apenas por uma coisa só. E isso é importante. Olha isso aqui. Covid-19 arrasta a entrega do Angelsat 2 para 2022. Você sabia o que era o Angelsat 2? Vamos ver o que era o Angelsat 2. O secretário de Estado para as Telecomunicações e Tecnologia de Informação, Mário Oliveira, disse ontem em Luanda que o Angelsat 2 pode estar pronto em 2022 depois do seu cronograma de trabalho ter sofrido reajustes face à crise causada pela Covid-19. Olha o Angelsat 2. Se você está vendo uma bandeirinha aqui, você está vendo que essa bandeirinha aqui é a bandeira da Rússia, né? Pois é. E aqui é a bandeira de Angola. Olha que isso. O Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, no âmbito da Semana Mundial do Espaço, que se comemora sob o lema Satélites Melhoram a Vida, fez a inauguração de uma sala informática com 29 computadores ontem no Centro de Acolhimento Mamamushima, em Ramiros, em Luanda. Olha que fantástico, é um satélite de Angola, o Angelsat. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Estou fazendo essa viagem com vocês aqui agora. Eu quero mostrar justamente isso. Agora, nós pegamos a notícia, essa notícia ela é uma versão. Eu posso vir aqui a partir do Angelsat 2 e pesquisar e encontrar muita coisa em russo, em espanhol, em inglês. Dependendo da língua que você tiver uma facilidade, uma habilidade, você pode conseguir essa comunicação. Então, entenderam como é importante isso? Você compreender. Isso nós estamos no jornal de um país. Nós estamos em um jornal apenas de um país. Ele tem outros, tem milhares, tem dezenas de outros jornais aqui, como vocês puderam ver. Então vamos voltar, por exemplo, nos jornais de Angola lá. Deixa eu ver os meus amigos aqui. Vocês têm alguma colocação sobre isso? Sempre excelentes pontuações. Muito obrigado, Lia do dia a dia. Lia do dia a dia. Muito bom é ter você aqui. E pensem agora, vamos analisar agora um outro jornal. Vamos fazer um contraponto, né? Tem o País, tem o Agora, tem o Cidade de Luanda, que tem jornal, um exemplo, que eu imagino que lá também deve ter jornais sensacionalistas, né? Mas tem em muitos lugares. Não deveria, não gosto, para ser honesto. Mas também você não pode cercear o direito de comunicar, desde que sejam respeitados os direitos humanos e respeitadas as pessoas. Mas vamos no jornal agora. Muito bem. Opa! O link quebrado. Não vamos ao jornal agora. Não vamos agora ao jornal agora. Então, vamos pensar no Angola Digital. Não queria um mais popular, talvez. Só que eu não sei se é por... Vamos ver se essa expansão abre. Olha que bacana. Jornal Expansão. Um jornal angolano. Olha isso, gente. Pescadores criam cooperativas para reduzir custos do pescado. Aqui nós temos recuperação de estradas na Namíbia. Praias continuam interditas e cultura reabre aos poucos. A literatura em Angola é frequentemente menosprezada. Olha como que espaço que você tem para discutir e descobrir sobre as culturas africanas. Olha só, a literatura é frequentemente menosprezada em Angola. Aqui está falando de uma angolana que lançou seu livro, Meu Colar de Pérolas, em 2019. E quando decidiu fazer a reedição, recebeu o convite para assumir a gestão da assessoria literária da editora portuguesa Mahatsman, para o PALOP. Se não me engano, são os países falantes de língua portuguesa. Tá? Nós temos outro nome para essa associação. Me fugiu agora. E a entrevista com ela, nós estamos falando de uma escritora angolana. Olha que fantástico. Nós estamos falando aqui, acadêmicos querem mudança de estatuto na Escola Superior do Zaire. Uau! Crise no setor de construção no país estimula exportações de cimento. Aqui, quando nós lemos, nós vamos conseguir entender o quê? Economia.
Lembra que nós fizemos uma aula aqui falando sobre as reservas de minério de Angola não, da África, e o quanto os europeus dilapidaram e ainda dilapidam também essas riquezas minerais no subsolo. Que a crise no setor de construção no país estimula exportações de cimento. Olha isso, as exportações de cimento angolano estão a ganhar espaço em resposta à crise do setor de construção civil que se vive em Angola. Nós estamos falando, gente, de notícias que não vão sair nos jornais brasileiros sobre Angola. E não vão sair nos jornais brasileiros notícias positivas. Ou não questão de positiva no sentido de notícia boa, mas no sentido de que essa notícia muda a maneira, muda a perspectiva como você olha o continente africano, muda a perspectiva como você olha as sociedades africanas. Não com um olhar desumanizado, um olhar bestializado, ou um olhar natural das grandes paisagens. Não que isso não seja belo, não deva ser observado, mas só que as sociedades humanas elas são mais complexas. E você, como pesquisador de África, você que quer entender melhor a África, é preciso você entender o que é que eles falam de si mesmos. Quais são as percepções que eles têm. E já que você não tem, talvez não tenha facilidade para falar inglês, para acessar jornais ingleses, que eu posso fazer uma aula só para mostrar isso, o grande material rico em inglês que existe, em espanhol e em árabe também, você pode perceber que você vai aprender muito mais. Mas se você sabe só o português, você pode ter acesso a muito material de Angola, muito material de Moçambique, muito material de Guiné, muita coisa que é produzida. Então é importante você ter um olhar diverso sobre o continente. Então aqui nós temos um exemplo disso. Vou tentar pegar um outro jornal aqui, ver se tem algum jornal mais... Vou pegar lá o último. Tem sites e portais de Angola também, olha. Ango Notícias, Angola 24 Horas, Ango Busca, Portal Angola Express, Folha de Angola. Vamos ver esse Folha de Angola aqui. Uau, em chinês. Dá para problematizar isso. Vocês sabem que existe... Um dia eu quero fazer um vídeo só sobre China e África, para vocês entenderem algumas coisas. Deixa eu pegar aqui, ó. O Malandino. O que é o jornal O Malandino? O link quebrado não abre aqui. Novo Jornal Angola, de Mutamba. Olha isso. Newsletter. Você pode receber notícias direto de Angola no seu e-mail todos os dias, acompanhar e ler mais. Entendeu? Ter perspectivas. Olha, vamos olhar as guias. Política, sociedade, economia, internacional, cultura, desporto, opinião, personalidades do ano. Gente, tem muita coisa que dá pra gente aprender aqui, dá pra gente sacar, entrar nesse universo e descobrir mais sobre isso, né? Sobre o que está acontecendo lá e por que está acontecendo, tá bom? Olha só, Covid-19, o governo mantém a maior parte das medidas e a cerca sanitária, que é esse isolamento, né, social até dia 7 de outubro. Mulher acusada de espancar namorada até a morte fica em prisão preventiva. Tem os editoriais. Ou seja, gente, é uma sociedade que... Olha isso, olha aqui. Você viu aqui, olha. Os bancos, patrocinadores. Uma ideia que as pessoas fazem de África sem cultura, sem produção tecnológica, uma ideia absolutamente arcaica, racista, preconceituosa, e eu estou mostrando para vocês aqui que a distância de um clique você consegue perceber que é uma sociedade em desenvolvimento como outras sociedades humanas qualquer, e a arrogância muitas vezes que temos de lidar com a África nesse sentido é uma injustiça histórica, que é fruto única e exclusivamente também, né, mas principalmente uma das principais razões é justamente o olhar racista construído no final dos séculos XIX, passagem do 18 para o 19, principalmente consolidado no século XIX, sobre essa visão racista sobre o continente africano e que não é justo. E eu trago para vocês aqui nesse canal justamente a possibilidade de você conhecer mais a história da África e saber que a África é muito mais do que as pessoas dizem que elas são.
e muito mais do que os nossos noticiários aqui dizem sobre a África. E temos que ter cuidado justamente por isso. Porque quando você vai visitar esses jornais aqui na África, você vai encontrar cristão, você vai encontrar muçulmano, religião tradicional. E é uma questão que tem que se pensar, porque todas as vezes que falamos de África, às vezes a gente tem a ideia daquela visão essencialista. O que é uma visão essencialista? Uma visão daquela África ancestral, meio Wakanda mesmo, sabe? Aquela questão quase espiritual da África. É uma maneira também que as pessoas olhavam para a Índia, também falavam isso, eu vou na Índia, a questão do nirvana, aquela questão espiritualística, né? A África é muito mais complexa do que isso, gente. É muito mais complexa do que isso. E a beleza é justamente essa complexidade. Isso não é coisa ruim, pelo contrário, é essa complexidade que torna ela tão bela. Assim. Só que aqui tem uma aba muito interessante que eu queria mostrar para vocês. Não é acidental, eu vi ela nos outros editoriais. Dá uma olhadinha aí. É a aba internacional. Poxa, se daqui, quando nós vamos falar, os jornais aqui vão falar de África, usa a África e coloca aquelas notícias, e quando coloca em internacional, é como esse editorial, esse jornal está produzindo notícias sobre outros. E o que é internacional para eles? Vamos tentar entender? Jornal de Angola. O que é internacional? Vamos pensar quais são os principais locais que eles estão articulando aqui. Já vem direto aqui, ó, Líbia, Turquia e os Emirados Árabes Unidos estão transportando ilegalmente para a Líbia. Olha só, Turquia e Emirados Árabes violam o embargo da ONU sobre o comércio de armas. Olha que acusação forte. Notícias de quem mais? Estados Unidos, claro. Notícia no mundo inteiro. As eleições dos Estados Unidos é notícia no mundo inteiro. Estou exagerando, mas é uma notícia. Aqui está falando sobre o Azerbaijão. Já estamos falando sobre a Ásia Central. Aqui estão falando do Zimbábue, notícia internacional. Olha que interessante isso aqui, gente. Não a notícia é uma tragédia, né? Dos elefantes que morreram no Zimbábue. Não sei se você acompanhou, se não, acompanhe, procure aí no Google. Elefantes morrendo no Zimbábue por causa de uma bactéria. Foi essa a notícia. Não sei se é fato, se foi por causa da bactéria, mas foi a notícia que me chegou. Quero que vocês pensem em uma coisa. O Zimbábue, ele está na direção oposta praticamente de Angola. Nós falamos do grande Zimbábue em vídeos passados. E é internacional a notícia. Porque é internacional. Ou seja, não é nós africanos. Não, Zimbábue é um país. É uma outra unidade política que compreende uma outra federação de povos ou agremiação de povos ali naquele lugar. Então é uma injustiça quando a gente olha, ou uma, digamos assim, é um erro, né? Olhar para a África e enxergar como se fosse um grande loteamento, um grande condomínio fechado com as casinhas. Não é assim. As unidades são diferentes. Ok? Mais notícias aqui da eleição, aqui notícia da República Democrática do Congo. Então o internacional deles é tudo aquilo que se trata de fora de Angola. Não está falando de notícia internacional de povos intra-angolanos dentro do território angolano, mas de fora do território angolano, e isso é internacional. Por mais óbvio que possa parecer, isso choca com a nossa visão de África, que é a África única. Certo? Então nós vimos aqui, gente, utilizando apenas um espectro de um jornal. Como você consegue fazer questionamentos? Você fala, mas por que você pergunta tanta coisa assim? Nós na história temos o historiador, o pesquisador, ele é como se fosse um detetive. A gente tem que ser assim. É da natureza do nosso ofício questionar. Então, quando eu me pergunto por que as pessoas aprendem sobre África, o que aprendem, e por que esse pensamento preconceituoso ele é tão cristalizado, e isso acaba afetando a vida das pessoas negras,
é porque esse pensamento ele é construído de uma forma muito eficiente e muito eficaz. Então, quando a mídia intencionalmente ou, digamos assim, acidentalmente ou só nega informações importantes sobre determinado país, nos coloca diante de situações que vai levar as pessoas realmente a crescer com ideias equivocadas sobre aquele povo específico, aquela cultura, aquele país. E é o que tem acontecido historicamente com a África. Tem sido sonegado informações sobre a África. E nós estamos falando dos meios de comunicação. Jornais que todos os dias têm pauta internacional. Mas a pauta que interessa normalmente é a pauta boom, a pauta bomba, a pauta que chama, explosiva, o furo jornalístico que vai falar sobre a África, por exemplo, é o furo jornalístico preconceituoso ou dentro do espectro das temáticas de senso comum, de natureza, tragédia, doença, guerra que se tem sobre a África. Mas não vão falar para você, por exemplo, do Angosat, né? Que é o satélite da Angola. Não vão falar sobre a feira tecnológica, não vão falar sobre a feira literária e não vão falar sobre N coisas. E nisso eu peguei o exemplo de Angola. Esses países não são perfeitos ou imperfeitos, tá? Eles são países que têm muita história para se contar, feito por povos que têm muita história para se contar. E nós temos no Brasil muitos angolanos que moram aqui. E isso afeta literalmente a vida do imigrante africano quando ele vem para o Brasil, seja ele de qualquer canto. Porque as pessoas aqui aprendem a ter uma visão mais preconceituosa. As pessoas aqui no Brasil aprendem a ter uma visão mais preconceituosa sobre quem está vindo do continente para cá. Por isso que é preciso ficar antenado a essas questões. Porque quando essas construções imaginárias, preconceituosas, vêm para ou nascem aqui fruto de desinformação e que os veículos de mídia, de certa forma, colaboram para a perpetuidade desse tipo de padrão jornalístico, isso afeta frontalmente a vida das pessoas que vêm para cá, dos imigrantes que vêm para cá. A ideia de refugiado não quer dizer, nós temos aqui na minha cidade, por exemplo, onde nós moramos, imigrantes que são do Senegal e eles vieram para cá para vender, são comerciantes. Eles não vieram para aqui como refugiados. Muitos deles têm curso superior. Eles não são pessoas alienadas. São comerciantes, são pessoas fortes, têm pais, mães de família, são filhos, são pessoas que têm alguma reserva econômica e estão trabalhando como negociantes. Mas essa visão é cristalizada e isso afeta literalmente a vida das pessoas que vêm para cá, porque elas passam a ser vistas aqui no Brasil, eles começam a ver no Brasil como se toda pessoa que viesse migrando da África para o Brasil fosse um miserável. E não simplesmente uma pessoa que decidiu de mudar para um outro país, como você ou eu possa decidir para Paris, para Bélgica, para Bruxelas, para Londres, como qualquer outra pessoa pode mudar de cidade para outra, ou de um país para outro, digamos. Entende? Então isso é muito complicado, porque essas ideias, se elas não forem combatidas, elas produzem uma das coisas mais agressivas, que é a xenofobia. É a xenofobia. Então, a ausência de informação ajuda a perpetuar os estereótipos. Se você quiser estudar a história da África, lembra de uma coisa, para entender as coisas do presente, você tem que olhar para o passado. Então, quando eu for falar, por exemplo, vou só pegar um exemplo, um link que eu falei do Angosat aí, do satélite, que pela bandeirinha ali já deu para perceber que é uma parceria Angola-Rússia. Então nós temos algumas coisas aí com relação à Revolução de Angola, e temos umas ligações aí com a Rússia, da guerra civil que houve em Angola, e faz muito sentido esse satélite estar sendo produzido por eles dois. Então isso tem tudo a ver.
Aí nós temos que começar a perceber por quê. A partir daí é a pista. E dessa pista vem a investigação. Aí você vai farejando, como Sherlock Holmes, e vai tentando encontrar as pistas para chegar realmente a compreender melhor como que essa sociedade desenvolve. Então eu convido vocês a consumir notícias da África. Eu vou deixar, depois que esse vídeo for subir aqui para o canal, eu vou deixar uma lista de jornais aqui embaixo na descrição para que você possa acessar, visitar, e você pode assinar a newsletter. Gente, eu não conheço jornais, não recebo nada deles, pelo contrário, recebo nada de ninguém, viu, gente? Esse canal é mantido essencialmente por doações voluntárias, que se você quiser, aqui na aba aqui em cima, tá? Tem um link para você fazer a sua doação por PayPal. E você pode ajudar a gente a manter esse link de informação, porque nós mantemos voluntariamente todo esse canal e a estrutura que estamos trabalhando muito loucamente em cima dela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de estudos de hoje. Foi uma viagem extremamente prazerosa. Me desculpem que a semana passada nós não produzimos material, foi por questões muito pessoais, e eu tenho alguns projetos que estou tocando agora. Mas vocês ficam todos convidados a se inscrever no canal, curtir nosso vídeo, compartilhar principalmente, traga um novo inscrito, isso é importante pra gente, muito importante pra gente. E eu quero dizer para vocês uma coisa, gente. Aprender a respeitar o ser humano é a chave para nós nos tornarmos uma humanidade melhor. Tá? É uma chave para nos tornarmos uma humanidade melhor. O Juliano está aqui dando joinha, o Malcolm está batendo palmas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí agora. Nós já estamos caminhando aqui para nosso fim, temos mais uns 2 minutos e meio aqui. Ô Danilo, tudo bem? Tranquilão, um abraço para você também. Cláudia Ferreira, boa noite. Boa noite, bom estar com vocês aqui. E só lembrando, fechando aqui, não deixem de entender isso, tentem compreender isso. A ausência de informações sobre um continente, obrigado Cláudia, também, muitas. A ausência de informações sobre os povos africanos, as sociedades, as cidades africanas, ela está na raiz da falta de compreensão e da xenofobia, da falta de respeito pelas pessoas. Porque você considerar as pessoas como estão vindo de países em guerras, é tudo pobreza, tragédia, morte. Não é, gente. O Brasil tem muitos pobres e nós normalmente vamos embora para outro país também porque nós estamos procurando oportunidades de vida melhor. Assim como quem vem de África para cá, do Chile, da Bolívia, da Venezuela, da Europa para cá. Tanto faz quem vem, de onde vem, para onde vai. Está sempre buscando um lugar melhor ao sol. E você, meu amigo, aprenda isso. Se você quer viver e ter um mundo melhor, aprenda a respeitar as pessoas que vieram da África. Nós somos descendentes de povos que foram escravizados, nós, negros brasileiros. Mas entenda que uma sociedade melhor, ela nasce a partir do respeito. E respeito vem com conhecimento. Tá? E vem com conhecimento. Conhecimento. Tá bom? Faz um vídeo sobre o Império de Kush, atual Sudão. Juliano Conceição. Juliano, confesso para você que esse é um dos mais difíceis de serem feitos. Por incrível que pareça, a gente ensina desde o 6º ano. Eu já dei aula do 6º ano para os meninos, meus alunos de escola, sobre o Império de Kush. Só que o Império de Kush ele é tão grande, a história dele é tão rica, que eu quando eu fui preparar, estou preparando ainda o roteiro dele, eu fiquei assim, isso aqui deve ser falado? Porque às vezes eu fico com medo, é um medo que eu tenho, de sonegar informações. Porque a informação básica, Kush, Egito, tem um monte de vídeo no YouTube que já dá. E o meu desafio é tentar trazer uma perspectiva histórica que não negue o protagonismo africano, dos africanos, das sociedades africanas na construção desse império, e tentar fazer a ligação correta, sabe, o paralelo correto com o mundo atual, para a gente entender realmente o que é Kush hoje, o que é o atual Sudão hoje, a qual o Juliano se referiu. Muito propriamente, um dos maiores impérios de todo o tempo, Juliano. Só de você ter citado ele aí, meu aluno merecia nota 10 por citar um dos exemplos das sociedades mais
engenhosas que já aconteceu, junto ali com o Egito Antigo. Entendeu? Os povos de melanina ardente, pulsante, bem bacana, bem bacana. Sugestão aceita, vou fazer, Juliano, e vou citar você lá no vídeo. Essa aqui é a sugestão do meu amigo Juliano Conceição. Nós vamos falar sobre Kush, mas eu quero falar também sobre o Império Yorubá, quero falar sobre o Império Songhai, quero falar sobre os Berberes, eu quero falar sobre os povos Santos, sobre os povos Khoikhoi, sobre o Império Zulu, sobre o Bakongo. Sim, eu quero falar sobre tudo isso. E eu quero falar porque eu sei que nós não podemos negar ao nosso povo a sua própria história, a sua história, a minha história, a nossa história. Boa noite, fiquem em paz. E você está aqui no canal Caçador de História, não deixe de curtir, deixar seu like, se inscrever e compartilhar. A África tem muita história. E eu tô aqui para contar para vocês.